Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um estudo sobre o livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é o título completo. Este estudo é comentado pelo livro A Justiça Divina do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, como já vai sendo o hábito. Nós estamos neste momento a estudar o capítulo 4, que é o Inferno, e estamos no item 4. Quem quiser ir preparando os seus livros para este estudo. O comentário ao estudo de hoje é feito no livro Justiça Divina, no capítulo 77, página 187. Eu não tenho os óculos, mas confirmo já. Exatamente, está certíssimo. 187. Eu espero que estejam todos bem, que tenham tido uma boa semana. Olá, Suzy, boa noite, que estás hoje connosco também. E boa noite a todos os encarnados e desencarnados que nos acompanham e que este estudo possa ser de utilidade para todos nós, não é? Para que possamos ter aqui uma janela de entendimento que é o que tanto precisamos. Posto isto, convido a todos para uma prece de alinhamento, para que elevemos o nosso pensamento ao mais alto, para melhor compreendermos os ensinamentos que aqui estão expressos, para termos uma ligação maior a nós mesmos neste entendimento das leis divinas e das verdades universais, porque aqui no nosso plano nós não temos verdades absolutas, e as verdades universais são verdades absolutas. Nós neste plano temos verdades relativas, porque ainda estamos num mundo de provas e expiações em que todos queremos ser donos da verdade, não é? E então andamos sempre não sabemos bem onde é que as verdades andam. São tudo opiniões de uns, metade verdades de outros, mas o importante é termos aqui um espaço em que podemos ter o acesso às leis divinas e à partir da verdade como ela se apresenta. Depois, no mundo já de regeneração, que esperemos que, segundo nos dizem, não está para muito longe, não é? E esperemos ainda vê-lo. Nós já começaremos a entrar num mundo onde as verdades já são absolutas. Porquê? Porque o mundo de regeneração já é a vibração, para dizer mais corretamente. Não é um mundo de provas e expiações, é um espaço de vibração de provas e expiações, e aí vamos para um espaço de vibração de regeneração. E a vibração da regeneração, a vibração mais alta, onde já não há dualidade, não é? Não há o certo e o errado, não há o bem e o mal, não há a minha verdade e a tua verdade, ou seja, já há uma visão diferente e integrada de uma série de situações. Muitas delas nós nem sabemos ainda o quê, porque ainda não temos esse conhecimento, essa capacidade, mas sabemos já que assim será. Até o tempo será medido de forma completamente diferente também. Portanto, posto isso, vamos já preparando-nos para aquilo que conseguimos perceber e assimilar, percebendo e assimilando, vamos nos preparando para depois ser mais fácil, se tivermos o mérito de irmos para um mundo com uma vibração mais alta, e esse mérito tem a ver com o quê? Tem a ver com a nossa própria vibração. Se nós já estivermos a vibrar numa vibração que seja adequada a um mundo de uma vibração de regeneração, nós então teremos essa possibilidade. Se não, se ainda vibrarmos numa vibração de provas e expiações, uma vibração dual, uma maneira de estar no mundo muito dual, nós ainda teremos que ir para mundos idênticos ao da Terra para acabarmos de fazer a nossa aprendizagem. No fundo, digamos que é uma escola, este mundo não é se passarmos de ano, se não passarmos de ano, repetimos e a vida continua com certeza sem problemas, não é? Ora bem, posto isto, vamos então à nossa prece. Convido a todos que queiram para fechar os seus olhos e levar o seu pensamento ao mais alto. Quem achar necessário, respire profundamente para acalmar um bocadinho a mente, acalmar o seu espírito, focar no momento presente, que é a única coisa que nós temos é o agora, em termos conscientes, claro. Amado Mestre Jesus, de luz, de bondade,
Os espirituais, todos os guias fazem presentes. A todos vós pedimos e agradecemos todo o amparo, todas as bênçãos, todos os conhecimentos que nos fizeram chegar durante esta semana. A todos vós nós agradecemos a bênção da vida neste momento deste planeta, que é tão rica, que tem tanto para nos oferecer, que tem tantos desafios para nos ensinar e que tem tantos seres desta e de outras dimensões para connosco fazerem a caminhada. Pedimos assim que fiquem com todos os que aqui estão, encarnados e desencarnados. Que nos orientem para que consigamos tirar o melhor deste estudo. Que nós possamos dar o nosso melhor para nós mesmos e para todos os outros. E que assim seja. E assim, queridos companheiros, posto isto, vamos à leitura do nosso capítulo 4, o Inferno. Item 4. Como os pagãos, os cristãos, têm o seu rei dos infernos, que é Satã, com a diferença de que Plutão se limitava a governar o sombrio império que lhe coubera em partilha, mas ele não era mau. Plutão retinha em seu império aqueles que haviam praticado o mal, porque essa era a sua missão. Mas não procurava induzir os homens ao mal para se dar o prazer de fazê-los sofrer, enquanto que Satã recruta vítimas por toda a parte, vítimas que ele gosta de fazer atormentar por suas legiões de demónios armados de forcados, para sacudi-los no fogo. Tem-se mesmo discutido seriamente sobre a natureza desse fogo que queima sem cessar os condenados, sem jamais consumi-los. Tem-se perguntado se seria um fogo de betume ou de resina de pinheiro incendiada, mas tendeu-se para o betume. O inferno cristão, portanto, não fica devendo nada ao inferno pagão. E lembramos que estes items iniciais, e ainda um pouquinho mais para a frente, a espiritualidade, através de Allan Kardec, quis aqui marcar bem as diferenças entre os diferentes infernos, digamos assim, das diferentes culturas, das diferentes filosofias e das diferentes religiões, e quis também fazer aqui uma comparação de similaridade, ou seja, que as diferenças não são assim tão grandes, e que às vezes os cristãos não são melhores que as outras religiões ou que as outras filosofias, e que eles até vão beber algum conhecimento a outras religiões e outras filosofias, assim como outras religiões e outras filosofias vão beber umas às outras, ou seja, que o conhecimento, no fundo, todo ele está sincrónico ou está interrelacionado uns com os outros para explicarem aquilo que não tem explicação fora de nós mesmos. E o Espiritismo, e Allan Kardec, pela espiritualidade, quis exatamente levar-nos e vai querer levar-nos durante este capítulo do Inferno, assim como fez no capítulo anterior, que era o Céu, levar-nos a essa compreensão, não dizendo diretamente o que eu agora estou aqui a dizer e que vocês podem ler e tirar as vossas deduções, e acho que assim devem fazer, mas levar as pessoas ao conhecimento, levar-nos a todos nós ao conhecimento dessas filosofias, dessas religiões, para que não nos deixemos iludir por falsas verdades, no fundo, não é? Por paradigmas que não são assim tão fundamentados. Portanto, há religiões, há filosofias, há doutrinas que têm infernos melhores do que o inferno dito cristão. Que nós já sabemos que o inferno não existe, e portanto esta questão do fogo que arde incessantemente é uma coisa imaginada, não é? É que foi beber práticas e a informações pagãs. E também sabemos porque o Cristo Jesus não deixou estas informações
a nenhum dos seus apóstolos, ele mesmo não as disse, ele nunca disse que estava a criar uma religião, uma doutrina, assim como também nunca disse que existia um inferno para aqueles que não cumpriam aquilo que deviam de cumprir e que eles iam arder eternamente, não é? Portanto, tudo isso tem a ver com a vontade dos homens, que como noutras religiões e noutras filosofias e ainda hoje, se aproveitam daquilo que entendem lhes ser útil para criarem hipnoses coletivas e manipulações em massa para atingirem os seus próprios propósitos e os seus próprios objetivos. E por isso é que é muito necessário nós estarmos educados com o conhecimento, nós estudarmos para despertar. No fundo, a evolução não é mais do que um despertar, não é? Despertar a nossa consciência. Às vezes despertar para coisas que nós já trazemos despertas de outras vidas, mas que nós conseguimos relembrar. E esse despertar, quanto mais despertos nós tivermos, quanto mais conhecimento nós tivermos, temos mais capacidade de não nos deixarmos iludir por estas situações ilusórias que têm vindo a ser incutidas na humanidade ao longo de séculos, não é? E, portanto, já é quase uma hipnose coletiva. Nós só de ouvirmos falar na palavra inferno já ficamos arrepiados. Portanto, é de tal maneira a questão que o estigma já vai a este nível. Portanto, é importante nós irmos desmontando as questões e percebendo o que é que elas querem dizer. Elas foram úteis a um tempo e a uma população e a uns propósitos. Se calhar ainda é útil hoje, como nós vamos sabendo aqui e ali, mas não faz sentido e, portanto, é necessário nós pormos as coisas nos sítios certos. Portanto, tudo isto para dizer que o ponto 4 nos fala de expiações, aquilo que nós chamamos, a espiritualidade fala de expiação, e o que é expiação? É nós limparmos de nós mesmos aquelas vibrações mais pesadas, mais intensas que nós criamos para nós mesmos. E essa limpeza das expiações, os lugares de expiação, não há de ser com certeza nos infernos, sejam eles pagãos, cristãos ou de qualquer outra filosofia. Há de ser mesmo com a nossa próprio despertar é que nós vamos criar o nosso autoconhecimento. E o nosso autoconhecimento dói. Nós confrontarmos a nós mesmos não é fácil. Requer coragem, requer fé, porque nós estamos a caminhar por um caminho de fé, não é? Porque acreditamos que assim nós vamos despertar e nós, ao conhecermos a nós mesmos, nós vamos entendendo-nos melhor e entendendo melhor tudo aquilo ao nosso redor. Portanto, hoje, Emmanuel fala-nos de lugares de expiação. E esta comunicação foi... Rufus, anda cá. Esta comunicação foi trazida por Emmanuel a Chico na reunião pública do dia 27 de novembro de 1961. Exatamente para comentar aqui a primeira parte do capítulo 4, item 4 do livro O Céu e o Inferno. E diz-nos Emmanuel: múltiplas são as conceituações dos infernos exteriores. Para os hindus, de várias legendas religiosas da antiguidade, a região do sofrimento, para lá do sepulcro, dividia-se em dezenas de secções, nas quais os espíritos culpados experimentavam os martírios do fogo e da asfixia, dos botes de serpentes e aves famélicas, de venenos e martelos, lâminas e prisões. Entre os chineses, acreditava-se que os condenados, após o decesso, atravessavam privações e torturas até caírem, exaustos, numa espécie de segunda morte, com o suposto aniquilamento do próprio ser. Egípcios empregavam aparatosos regimes de corrigenda para os mortos que fossem implacavelmente sentenciados a penas aflitivas sob as vistas de Anubis, do deus Anubis. A crença popular grega admitia a existência de abismos insondáveis além-túmulo, onde os maus eram atormentados por agonias cruéis e seguido
por vasta escala de concepções. A teologia relaciona infernos hebraicos, persas, romanos, escandinavos, muçulmanos e ainda os que são até hoje perfilhados pelos diversos departamentos da atividade cristã. Depois temos aqui um outro comentário recebido por Emmanuel que nos diz assim: não ignoras que os sistemas de castigo mentalizados para depois da morte obedecem às idiosincrasias de cada povo, apresentando por isso variedades multiformes. E sabemos igualmente, em doutrina espírita, que existem outros infernos exteriores a cercar-nos na Terra, entre os próprios espíritos encarnados. Não longe de nós, vemos o inferno da ignorância, em que se debatem as inteligências sequiosas de luz, o inferno das necessidades primárias absolutamente desatendidas, o inferno dos entorpecentes, o inferno do lenocínio, o inferno do desespero e o inferno das crianças desamparadas, todos eles gerando os suplícios da sombra e da loucura, do pauperismo e da enfermidade, do abandono e da delinquência. Em razão disso, embora respeitando as crenças alheias, observemos as próprias ações, a fim de verificar o que estamos fazendo para extinguir os infernos que nos rodeiam. E, sobretudo, aprendendo e servindo, vigiemos o coração para que a prática do bem nos garanta a consciência tranquila, uma vez que todos somos responsáveis pela nossa própria condição espiritual. Disse-nos o Cristo Jesus: o reino de Deus está dentro de vós, ao que de acordo com ele mesmo ousamos acrescentar, e o inferno também. E aqui Emmanuel lembrou-nos muito bem onde é o céu, que é o reino de Deus, que está dentro de nós, não é? E lembrou-nos por correspondência direta que o inferno também está dentro de nós. Portanto, no parágrafo anterior, ele foi-nos aconselhando, aprendendo e servindo, vigiemos o coração para que a prática do bem nos garanta a consciência tranquila, uma vez que todos somos responsáveis pela nossa própria condição espiritual. Portanto, mais uma vez aqui, o céu e o inferno estão dentro de nós, somos nós que temos que trabalhar em nós o nosso autoconhecimento, o nosso auto-perdão, o nosso auto-amor, somos nós que temos que criar em nós o reino de Deus que está dentro de nós, porque nós somos, como nós aqui dizemos tantas vezes, centelhas divinas. Nós temos em nós a divindade. Nós somos partículas que se pertencem uns aos outros. Nós não somos diferentes dos outros, porque nós somos exatamente as mesmas partículas que se pertencem uns aos outros, formando uma divindade. Filhos da divindade, do princípio universal que chamamos Deus, e daí divindade, neste sentido. E, portanto, nós temos que ter em nós esta consciência. Temos que ter em nós, ou desenvolver em nós, despertar, voltemos ao despertar, que é a evolução. A evolução, nós dizemos, vamos evoluir, vamos despertar, vamos acordar para estas realidades e outras, vamos olhar para as coisas que estão dentro de nós com coragem e fé, porque se nós já chegamos até este ponto de conhecimento, é porque somos merecedores de continuar a nossa tarefa de nos conhecermos a nós mesmos. Lembremos o provérbio popular que diz que Deus dá, como é? Deus dá a carga consoante os ombros, qualquer coisa assim do género. Eu não sou boa nestas coisas de provérbios populares, mas de repente lembrei que havia qualquer coisa deste género. Portanto, se nós termos esta caminhada, se nós já temos este conhecimento, ou estamos a caminhar passo a passo neste conhecimento, é porque nós temos em nós já a capacidade, a coragem e para o despertar, para esta nossa evolução. E temos também a responsabilidade, porque nós nos pertencemos todos uns aos outros, de o fazê-lo com respeito,
alta voz para aqueles que nos quiserem ouvir. Se não quiserem ouvir estas lições, ler estes livros, se não quiserem ouvir aquilo que nós temos para dizer, nós respeitamos, claro, estamos todos nos mesmos, cada um no seu caminho. Haverão com certeza outros seres que falarão outras coisas que nós ainda não conseguimos entender e que nós se calhar não ouvimos. E assim se faz o despertar de cada um ao seu próprio ritmo e à nossa própria medida. Portanto, céu e inferno estão dentro de nós. Nós semeamos aquilo que iremos colher. No fundo, é exatamente isto também, usando aqui a terminologia que Cristo Jesus nos ensinou. Nós vamos semeando os frutos que vamos colher. E se a um determinado nível de evolução nós ainda não temos consciência disto, de que semeamos e colhemos, se calhar agora já vamos começando a ter esta consciência. Portanto, o inferno não é mais do que aquilo que Emmanuel nos disse. Os infernos exteriores é tudo aquilo que nós estamos a vivenciar e a ver ao nosso redor. É tudo aquilo que negativo que existe ao nosso redor. Assim como o céu é tudo aquilo de bom, de positivo e de iluminação, de luz, porque luz é amor, luz é música, luz é paz, não é? Que existe ao nosso redor também. E neste momento em que a Terra está a viver momentos tão conturbados, de mudança, não é? Porque toda a mudança cria confusão, a mudança de uma casa cria confusão, não é? A mudança de uma relação cria confusão, a mudança de um país cria confusão, cria caos, tudo nasce do caos. Os lugares de expiação são os lugares que nós vamos arranjando em nós mesmos ou que nós vamos criando para nós mesmos. Se forem os nossos próprios processos de evolução, sejam os processos de evolução que estão ao nosso redor e que nós vimos, que nós temos sempre a opção, devido ao nosso livre-arbítrio e à nossa vontade, de escolher aquilo que queremos seguir ou que não queremos seguir. O processo mais difícil é nós já termos o conhecimento em nós para saber o que é que vamos escolher. Mas com alinhamento, com meditação e com calma, nós conseguimos sempre ter a melhor opção. E se não for a melhor opção, possamos pedir iluminação para poder corrigir, não é? Que ainda estamos numa fase muito embrionária de despertar e de evolução. Queridos companheiros, por hoje é tudo. Eu desejo a todos uma noite abençoada, um fim de semana cheio de paz e de tranquilidade, bons momentos de autoanálise, de autoconsciencialização, para que na próxima semana estejamos todos em condições de continuarmos o nosso estudo. Suzy, que tens para nos dizer? Ainda temos aqui uns minutinhos. Não tenho muito mais a acrescentar, mas realmente é interessante porque é aquilo que nós aprendemos na Igreja Católica, não é? É que se aprende, ainda hoje se ouve falar nisso, e eu também, que andei fiz a doutrina, não é? E realmente se falava muito do inferno, com que chamas, saio de chamas, né? As pessoas estão ali eternamente a ser queimadas, quer dizer, e nunca termina, Exatamente. o que é um disparate, que não faz sentido nenhum, não é? Não. Eu nunca me identifiquei muito com essas ideias, porque achava que aquilo não podia ser. E pronto. Mas ainda há muita E gente a pensar dessa forma. ficou muito Ainda há clara muita a pessoa, imagem sim, do inferno de Dante, não é? Daqueles quadros de Dante, é, dos é, infernos. aquilo, é o que se fala na igreja, né? É o que se ensina às crianças para elas temerem, né? Para terem medo. É isso. Mas ainda bem que não é assim e que nós aprendemos que não é assim. Claro, e ainda bem que também estamos a começar a ter outras práticas pedagógicas, não só pedagógicas para as crianças, mas pedagógicas em termos de pedagogia de ensino, de adultos, de vivência, de convívio, que não é pelo medo que se evolui, não é? O medo é uma energia negativa e, portanto, nunca trará evolução, mas é pelo amor, mas é pelo amor. Está bem, Suzy, muito obrigada. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer. Não, 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 Não? não, Pronto, não. olha.
Obrigada pela tua participação, obrigada por estares aqui conosco. Desejo-te uma noite abençoada, de bom Muito descanso. obrigada, igualmente também. Obrigada, Suzy. E uma boa noite para todos, um bom fim de semana e até 2 a 8 dias, se assim Deus o permitir. Pronto, Suzy, um bom fim de semana bom fim e de até semana. segunda, o nosso Evangelho do Lar. É verdade, ainda bem que lembras, eu já ia direta para sexta-feira. É verdade, Ouça, sim, senhor. É verdade, sim, senhor. Nós o, temos. o tempo anda rápido, mas não tão rápido assim. Ele está a andar muito rápido, de facto, é Tá, verdade. tá. É verdade, sim, senhor. Na segunda-feira temos o nosso Evangelho do Lar, às 9 da noite. Depois vamos ter na sexta-feira o estudo da mediunidade às 8 da noite. E depois sim é que temos no próximo sábado outra vez o estudo do céu e do inferno. Entretanto, Exatamente. eu aproveito para reforçar o que disse ontem no início do estudo da mediunidade, muito, muito en passant, que é, vou publicar um estudo sobre a ectoplasma para nos suportar no estudo da mediunidade, está bem? Depois eu vou anunciando na altura certa. Então vá, uma boa noite para todos e até Muito obrigada. segunda-feira. Boa noite também, até segunda-feira, se Deus quiser. Obrigada, Suzy. Até Tá, segunda. até lá. Beijinho. Fica Tchau, bem. tchau. Tchau.